E um projeto de reparação socioeconômica foi aprovado para 8 municípios, que foram aí também atingidos pela tragédia de Brumadinho. Isso aconteceu no ano de 2019. As melhorias elas foram selecionadas após uma consulta popular e autorizadas pelo governo de Minas, pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal e também pela Defensoria Pública Mineira. Para cada um dos 8 municípios foram aprovadas 3 propostas, totalizando 24 projetos. Entre as cidades contempladas estão Abaeté, Betim, Esmeraldas e Pará de Minas. As reparações incluem aperfeiçoamentos nas estradas, reformas em hospitais, a entrega de materiais para auxiliar na saúde, ampliações de escolas e creches e a gestão de resíduos sólidos. O material foi encaminhado à Vale para análise. O acordo judicial prevê que o planejamento feito pela empresa deve conter apresentações detalhadas de cronograma, custos, riscos, indicadores, entre outros itens. A empresa tem até 90 dias para apresentar o texto. O prazo pode ser prorrogado se houver necessidade. A previsão é de que 2,5 bilhões de reais sejam distribuídos para a execução de projetos socioeconômicos em 25 municípios atingidos pela tragédia. Já em Brumadinho, 1,5 bilhão de reais é esperado para o cumprimento dessas melhorias. O acordo judicial define como prioridade a reparação dos municípios atingidos, com a participação da comunidade e das prefeituras em consultas populares. O termo prevê, além das obras de revitalização socioeconômica, projetos específicos para as comunidades atingidas, um programa de transferência de renda, recuperação ambiental sem tetos de gastos, obras de saneamento, de segurança e outras ações. No dia 25 de janeiro de 2019, um rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, de responsabilidade da mineradora Vale, deixou 270 pessoas mortas. A maioria trabalhava na empresa. Desse total, 7 ainda estão desaparecidas. Olha, impressionante, né? A gente sempre que acompanha e assiste essa imagem aí da barragem se rompendo, a gente parece que estamos aí novamente voltando lá atrás e acompanhando uma história que foi triste e lamentável não somente para os mineiros, mas para todo o país. E para falar sobre esse assunto, quero chamar agora a jornalista Laura Marques. Ô, Laura, não é fácil realmente assistir essas imagens. A gente vive sempre falando sobre a situação em Brumadinho, sobre aquilo também que aconteceu em Mariana, para que a história não volte a se repetir. E vendo também aí que o governo do estado, também a Defensoria Pública, enfim, outras áreas da instância também da segurança pública têm aí agido firmemente para que isso não volte a acontecer. Como é que esses acordos vão funcionar, Laura? Muito boa noite, Elias. Boa noite para os nossos telespectadores. Olha só, para atualizar a informação que a Sulamita trouxe sobre a questão da eliminação das barragens a montante que ainda existem aqui em Minas Gerais, a gente tem uma novidade. Agora há pouco a Vale acaba de informar que assinou esse acordo com o governo de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual daqui de Minas Gerais, para poder então firmar prazos para eliminação completa das barragens a montante. Lembrando que barragens a montante são um tipo de estrutura que é considerado mais frágil e foram exatamente barragens a montante que romperam em Brumadinho e em Mariana, levando várias pessoas à morte aqui em Minas Gerais. Foi depois da tragédia de Brumadinho, quando cerca de 300 pessoas acabaram falecendo no rompimento da barragem, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou uma legislação prevendo que o dia 25 de fevereiro de 2022 seria o prazo final para que as mineradoras aqui do estado acabassem com todas as barragens a montante. Pois bem, o governo de Minas disse que, até a data de hoje, portanto, 41 barragens a montante ainda não tinham sido eliminadas. 10 empresas responsáveis por 19 barragens assinaram ontem esse acordo com o governo de Minas e os ministérios públicos, garantindo que serão firmadas novas datas, uma prorrogação do prazo, portanto, para que as empresas conseguissem, então, eliminar as barragens a montante. Essas datas estão sendo estabelecidas individualmente
com as empresas, Governo de Minas e Ministérios Públicos. As empresas apresentam planos de eliminação, de descaracterização, e aí Governo do Estado e Ministérios Públicos é que fazem essa análise para saber qual que vai ser a data mais rápida possível, a data mais próxima possível. A Vale só assinou esse acordo hoje. A princípio tinha uma informação que era um total de 41 barragens a montante ainda não descaracterizadas, mas com esse anúncio da Vale, na realidade são 42 barragens a montante que ainda não foram eliminadas aqui no estado. 19 são de outras 10 empresas e 23 são da Vale. A Vale, então, só aceitou participar desse acordo nesta sexta-feira. O comunicado oficial sobre isso saiu há aproximadamente 1 hora. Isso chegou para os jornalistas aqui do estado, chegou também aqui para mim essa mensagem informando sobre essa novidade. As empresas vão ter, então, mais prazo, sim, para poder eliminar essas barragens consideradas mais frágeis, mais perigosas, mas, ao mesmo tempo, as empresas, as mineradoras, terão que pagar uma espécie de multa, uma indenização por danos morais coletivos. As 10 empresas vão pagar 60 milhões de reais e a Vale sozinha vai pagar um valor maior. Mais de 200 milhões de reais serão pagos para que esse prazo seja prorrogado. Esse dinheiro terá que ser aplicado em projetos ambientais e sociais nos municípios onde essas barragens estão localizadas. Hoje mais cedo, Elias, teve uma manifestação, num protesto na porta da Assembleia Legislativa de pessoas questionando essa prorrogação do prazo. Afinal, era uma legislação que foi aprovada pelos deputados, aprovada pelo governador, prevendo que o prazo final era 25 de fevereiro. Agora, então, com esse novo acordo, não teve nem que ser aprovada uma nova lei, nem nada. O que aconteceu foi mesmo algo em paralelo na Justiça, que está dando mais tempo para as mineradoras resolverem esse problema que é tão grave aqui no estado. Elias. Claro que é triste e lamentável saber que tantas pessoas, né, que precisavam aí realmente dessas respostas com mais velocidade, não vão ter aí, claro, as suas vidas de volta, aquelas que se foram. As famílias até hoje sofrem com a dor desse luto, afinal de contas, nós estamos falando de situações aí que não passam de 3, 4 anos, no caso de Brumadinho, por exemplo, que somente 3 anos agora nesse último dia 25 de janeiro. Enfim, nós vamos continuar sempre seguindo essa situação, nós vamos continuar sempre acompanhando e, claro, a gente também não pode esquecer que os bombeiros continuam ali naquela região de Brumadinho procurando ainda as últimas vítimas, né, dessa tragédia lamentável. Laura, obrigado. Daqui a pouco eu volto a falar com você.